Saúde. Hoje é um programa mais que especial. Eu estou aqui com a professora e coordenadora do curso de farmácia da FIB, Ruth Xavier, porque hoje, dia 20 de janeiro, é comemorado o Dia do Farmacêutico. Isso mesmo. Ruth, queria que você primeiro apresentasse um pouco do seu trabalho aqui dentro da FIB, antes da gente começar a realmente discutir aí o que é a profissão do farmacêutico, tá? Sim. Bom, em primeiro lugar, para mim também é uma grande honra estar aqui, Thaís. Obrigada aí, né, pelo convite, por podermos estar aqui, né, trazendo conteúdos importantes para a saúde da nossa sociedade, né, e poder estar e falar um pouco, né, sobre a importância do farmacêutico é muito válida, né. Então, a minha profissão farmacêutica, né, desde sempre, então é um carinho muito especial que eu tenho. Nós somos o profissional do medicamento, né, e lidar com pessoas, né, o nosso foco maior, embora nós tenhamos o medicamento por trás, mas são as pessoas, né, o bem-estar das pessoas através do uso destes medicamentos, não é? Então, lidar com esse público, né, ver a evolução, né, farmacoterapêutica desse nosso povo é muito gratificante, né? Então, isso, né, eu sou professora desde sempre, né, minha trajetória profissional começou aí justamente dentro da docência, e aí a gente vai pegando mais amor, porque a gente vai, né, levando esses conhecimentos aos nossos alunos e ver a trajetória, a evolução deles depois como profissionais, levando um pouquinho da gente, da instituição onde estamos, né, dessa filosofia e dessa missão institucional. É muito gostoso, né, ver eles bem-sucedidos, né? Exato, é prazeroso para o professor. É prazeroso, né? E a partir daí as capacitações também que a gente vai fazendo, porque é algo que tem que estar inerente ao profissional, né? A pós-graduação, que nos habilita para que levemos, né, conteúdos de excelência, uma formação de excelência para os nossos alunos e que, claro, isso vai reverberar para a sociedade, né? Vai levar um lado positivo para a nossa comunidade no que diz respeito à saúde e ao uso dos medicamentos. Exato, e esse ano é um ano especial para a farmácia, né? Sim, ainda temos isso, né? Há 10 anos nós iniciávamos no curso, né? Criamos o curso, então nós vimos esse bebê nascer e agora já completando 10 anos. Então é um ano comemorativo, sim, de 10 anos de curso, né? De muito sucesso, de formação de várias turmas. Né? Então, para a gente é um ano comemorativo. Quantos profissionais, né, farmacêuticos estão aqui em Bauru e na região, formados aqui na FIB e coordenados, e você como professora todo esse tempo, você esteve aqui desde o começo? Desde o início, olha que né? delícia, desde o início trabalhando, estruturamos a nossa farmácia escola, né, que é parte também dessa construção, não só apenas de conteúdos, né, que geram aí as habilidades e competências para o nosso profissional, mas também uma infraestrutura, né, através dos nossos laboratórios, da nossa farmácia escola, que habilita as práticas para esse profissional, né, o exercício da profissão com excelência. Então, fomos aos poucos, né, traçando esses caminhos e esses laboratórios, e hoje o nosso curso aí realmente está sendo, né, bem sucedido, né, com muitos esforços, claro, né, mas aí buscando, né, a formação cada vez melhor para os nossos futuros profissionais, né? Exato. E agora que no começo de ano a gente tem que pensar também que tem muitos aí jovens buscando uma profissão, né? Exatamente. Prestando um vestibular, escolhendo. Então, assim, falar um pouquinho do curso de farmácia, né? Porque as pessoas... Então, o que a gente... Quando procura-se o curso de farmácia, o que ele pode encontrar, né? Esse interessado em fazer o curso. É bem interessante, né? Em primeiro lugar, até a gente desmistificar, né, uma situação que as pessoas falam, o farmacêutico é aquele que fica atrás de um balcão só vendendo medicamentos, né? Então, em primeiro lugar, desmistificar isso, né? Tirar isso, porque na verdade, em primeiro lugar, como eu disse já, nós somos o profissional da saúde, né? E que cuidamos principalmente da parte do medicamento, né? De um produto que vem ali para trazer, né, um bem-estar quando o nosso organismo, por razões diversas, né, vai a uma patologia e precisamos desse medicamento. Então, é esse
medicamento que vai trazer este equilíbrio de volta, não é para que a nossa qualidade de vida assim seja retomada. Então, dispensar o medicamento, né, tem vários atributos ali. É você entregar a caixa do medicamento, é você falar sobre a forma de usar aquele medicamento, né, de você estar ali obedecendo os critérios, né, sejam eles prescritos pelo médico, sejam eles constantes na bula do medicamento, né? Então, vamos além simplesmente de dispensar o medicamento. Então, são 135 áreas que envolvem esse profissional, que vai desse espaço onde encontramos o medicamento, chamado drogaria, né, ou farmácia com manipulação e sem manipulação, mas também nós podemos estar nos espaços, nos hospitais, onde existe o medicamento também, né, e ali não só fazendo a dispensação, a diluição, o preparo desses medicamentos, mas também assistindo ao paciente, junto à equipe multidisciplinar de saúde, né, para fazer as intervenções necessárias na farmacoterapia do paciente. Claro que eu não farei isso sozinho, eu tenho um médico por trás, que é o prescritor, mas que muitas vezes são com quem nós estamos sempre conversando para alinhar da melhor maneira possível, né, a qualidade ali de saúde do paciente naquele momento hospitalar, não é? Também nós temos uma área chamada análises clínicas. Muitas vezes as pessoas desconhecem que o farmacêutico também é o profissional que está apto ali a fazer os exames clínicos laboratoriais e laudar esses exames, não é? Então, nós somos também o profissional voltado para as análises clínicas, na produção dos cosméticos, que é uma área forte aí que as pessoas sempre se preocupam, né? Tanto a parte estética, né, mas também os dermocosméticos. Então, a produção desses produtos, né, são feitos pelo farmacêutico, ele é o responsável pela elaboração, pela pesquisa e desenvolvimento desses cosméticos, mas também, assim, dos medicamentos, dos fitoterápicos, né. Também atuamos na área da indústria de alimentos, né, onde temos ali toda a parte envolvendo o controle de qualidade dos alimentos. Então, esse é o profissional, né, um profissional que está aí, eu diria, em 3 grandes eixos, que são os fármacos, os medicamentos, as análises clínicas e toxicológicas, perícia criminal, e também a parte dos alimentos na parte do controle de qualidade, né. Então, é uma profissão bem ampla, e aí as pessoas, né, no momento que estão aí, né, início de ano, como você bem colocou, Thaís, e buscando, né, essa formação, e aí fala, nossa, mas o que vou fazer, né? Mas farmácia, o que é farmácia? Sim. E aí uma outra coisa, se você me permite, Claro. né, o medo das químicas, né, que não se faz necessário, porque hoje a gente já tem aí uma química muito mais voltada às necessidades daquilo que requer a produção de um medicamento, a manipulação de um cosmético, né? Um controle de qualidade, seja ele físico-químico ou microbiológico, principalmente o físico-químico, para mantermos a qualidade daquele medicamento. Então, é tudo muito voltado às necessidades desta formação do farmacêutico, né? Sim. E então podem ficar tranquilos que a química não é um bicho-papão. Exatamente. E na verdade, assim, você falar dessas tantas áreas que pode ser o farmacêutico pode atuar, isso é muito bacana, porque a gente tem só esse pensamento, e desmistificar é mais do que a gente tem que realmente fazer, né? Porque falo assim, principalmente a população, né? A população acaba ficando presa nessas questões e gera até um preconceito, né? Então a gente tem que desmistificar, ampliar, então por isso a importância da comunicação, de você realmente fazer esses momentos como este momento agora para levar para o maior número de pessoas a informação mais correta, né, mais adequada. E assim, eu acho que é um ponto que a gente precisa conversar quando fala em relação ao farmacêutico, é falar sobre a importância do cuidado com o uso do medicamento, né, como a população utiliza esse medicamento, porque por muitas vezes sem uma recomendação médica, sem um cuidado, às vezes até tem orientação do farmacêutico quando pega esse medicamento, mas acaba não tendo esse cuidado, né? Sim. E é importante mesmo. E aí, quando eu falo da um dos principais espaços em que estamos inseridos, realmente são as drogarias, né? Que, de acordo com uma resolução, uma RDC do nosso Conselho Federal de Farmácia, nós temos 2 formatos, né? A drogaria, propriamente dita, mas também chamada de farmácia sem manipulação, né?
que é a mais comum de encontrarmos, mas também a farmácia com manipulação. Sim. Então foi assim que elas foram diferenciadas. Ambas com o nome de farmácia, mas uma com manipulação e a outra sem. A sem manipulação é aquela que vende os medicamentos industrializados, tá? E ela é um estabelecimento de saúde. Então, ali, obrigatoriamente, onde existe o medicamento, tem que existir a presença de um profissional, e esse profissional é o farmacêutico. Sim. E ele estuda, durante a graduação, tudo que diz respeito ao uso desse medicamento, né? Então, é uma molécula química que vai interagir com o nosso organismo, tá? Que também tem ali as biomoléculas, né? E essa interação, essa recepção dessa molécula e o efeito, né? É muito importante, mas tem várias questões que estão atreladas. Então, esse profissional estuda, esse acadêmico e depois farmacêutico, ele estuda tudo isso. Então, por que eu não posso tomar o medicamento que o meu vizinho recomendou, né? Porque nós somos pessoas diferentes, né? O nosso perfil biológico é diferente. Eu posso ter uma patologia que o meu vizinho não tem, e ao tomar esta medicação que o meu vizinho sugeriu, eu posso, né, acabar tendo um prejuízo para o meu organismo em vista de alguma coisa que o meu organismo, né, eu tenho e a outra pessoa não tem. Então, esse tipo de informação é muito importante. Essa automedicação que a gente costuma dizer, Thaís, é algo muito sério, né? E que pode levar o nosso organismo a prejuízos, né? Porque quando eu falo desse medicamento, dessa molécula, é uma molécula estranha que está entrando para o nosso organismo. Embora ela seja devidamente estudada, né? E vai ter sim segurança e eficácia, mas ela tem que ser prescrita, recomendada com conhecimento de um profissional médico, que é o prescritor, e com orientações sobre o uso correto através do farmacêutico. As dosagens, né? Às vezes a pessoa vai e fala, eu vou tomar, eu melhorei um pouquinho, vou reduzir a quantidade. Então, assim, isso é tão sério, tão grave. Exatamente. Então, seguir aquilo que a gente chama dentro da farmácia de posologia. Hoje, uma maneira mais simples de se falar como devo usar esse medicamento. É assim que as bulas trazem. E por falar em bula, a bula ela é um documento muito importante, que às vezes as pessoas pegam e jogam fora. Né? Mas se eu quero saber se aquela tosse que eu acabei desenvolvendo por uso do meu antihipertensivo, né, tem a ver com a medicação, é lá que eu vou encontrar essa informação. Então, eu nunca devo jogar a bula fora, porque ela vai trazer informações importantes de como eu devo tomar, de possíveis reações adversas, de interações, né, que as pessoas não têm ideia, mas os medicamentos, por serem moléculas químicas, vão interagir com com outros medicamentos, com os chazinhos medicinais, com alimentos, nutrientes, tá? E podem ser interações importantes e que vão levar esse efeito para menos ou para mais. Exatamente. Né? E muitas vezes a pessoa até compra o medicamento, tive uma experiência com a minha mãe, e nós ficamos com dúvida da questão se podia com alimento, se não podia. Nós até lemos a bula e tal, mas aí eu voltei na farmácia, o farmacêutico me orientou. Então isso que é o bacana. Então você tem dúvida, não é no Google que você vai procurar. O que você vai achar a bula, a mesma bula do medicamento vai estar lá no Google. Sim. Ok. Mas o farmacêutico, ele tem esse olhar, então eu voltei lá e falei, olha, eu até li alguma coisa, mas achei superficial. Aí ele me orientou, recomendou e falou, não, esse medicamento assim, assim, assim. Então assim, me esclareceu e minha mãe tomou com mais segurança, né? Porque ficou essa dúvida, né? Então assim, é fundamental e é muito sério. Tá? Com certeza. E assim, nós vamos finalizar esse bloco agora, mas voltaremos, porque o assunto ainda vai render muito, então fique atento, não saia daí, já já nós voltamos. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for.
FIB te prepara para a vida. Trabalhe já nos primeiros anos de curso. Comece sem pagar mensalidade. FIB, 25 anos. Inscreva-se, fibbauru.br. Voltamos, agora estamos no segundo bloco, estamos aqui no FIB Saúde com a Ruth, falando sobre a importância do farmacêutico na sociedade e vamos retomar o assunto sobre automedicação, porque ainda é um assunto que a gente precisa discutir alguns pontos, né, Ruth? Sim, tem alguns pontos importantes. A gente falando aí do medicamento, né, que não tem como, mas todo mundo tem a sua farmacinha em casa. Isso. Né? E ainda no que diz respeito à adesão ao medicamento, é muito importante algumas dicas. Eu vou deixar aqui algumas dicas. Você, quando vai ao médico, é muito importante que você relate para o seu médico se você já faz uso contínuo de algum medicamento. Porque ele, como médico, como também conhecedor desse medicamento, ele pode lhe ajudar a saber se aquele medicamento vai ter interação, né, com o que você vai tomar, o novo medicamento que você vai tomar e aquele que já está em uso. Então é muito importante, é uma dica que eu deixo aqui, né, para as pessoas. Sim. No que diz respeito a uma farmacoterapia de sucesso, né? O termo farmacoterapia muitas vezes não é conhecido, me permita então, Thaís, claro. Mas é a terapia, é a cura através do medicamento, né? Então uma farmacoterapia de sucesso é quando realmente eu faço, né, a adesão devida ao tratamento. Uma outra dica que eu deixo aqui para né, os ouvintes é no que diz respeito ao uso de medicamentos que foram prescritos para 7 dias, um antibiótico, né? E quando chega lá no 2º dia de tratamento, a pessoa fala, nossa, como eu já estou melhor, vou parar, né? E não deve ser feito isso, porque nós temos o ciclo ali, né, do antibiótico em relação àquela bactéria, e ela só vai ser destruída dentro daquele prazo de 7 dias, ou alguns casos de 14 dias, 10 dias. Então, nós devemos seguir à risca o tratamento prescrito para quê? Para que eu não tenha uma reincidência no quadro. E quando isso acontece, o paciente muitas vezes entra numa situação muito mais grave, às vezes precisa até de uma hospitalização, tá? Porque aquela bactéria, ela vai se tornar resistente àquele antibiótico. Então, não interromper, né, tratamentos como antibióticos, com anti-inflamatórios, tá? Sempre seguir, né, aquilo que é prescrito pelo médico. Se você tem dúvida, o farmacêutico ele é um profissional de fácil acesso e que também entende do medicamento. Então, você pode procurar uma farmácia, né, e se orientar. Né? Há pouco a gente conversava isso, né, Thaís, aqui nos bastidores. Aí eu fui à farmácia, mas fiquei em dúvida, né, se eu posso tomar esse meu medicamento com determinado alimento, se isso não vai diminuir o efeito dele. Volte à farmácia e pergunte. Todas as farmácias, como eu já disse inicialmente, elas têm a presença de um farmacêutico que vai poder orientá-lo, né, devidamente a respeito desse uso. E uma coisa que eu lembrei agora, a questão daqueles medicamentos mais controlados, que não devem ter associação com álcool, com bebida alcoólica, que as pessoas acabam tomando e mesmo tomando um remédio mais controlado. Então, também é uma questão muito séria. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, são a classe dos ansiolíticos, dos antidepressivos, né? Anticonvulsivantes. Nós devemos evitar o uso de álcool, porque já está muito comprovado na literatura, né, que a interação desses medicamentos, né, podem deprimir de forma importante o sistema nervoso central, né, como também pode aumentar a excitabilidade desse sistema nervoso central e trazer prejuízos, né, severos para o organismo, né, de um coma, uma convulsão e morte, né, enfim. Então, são vários prejuízos. Então, a associação desses medicamentos não deve ser feita. Esses medicamentos da classe dos ansiolíticos também não podem ser interrompidos de uma hora para outra, né? Senão dão aqueles chamados efeitos rebote. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser feito uma retirada gradativa, o que a gente chama de desmame, dentro da farmácia, e isso também deve ser feito por um profissional habilitado, um médico, né, que deve estar fazendo a retirada dessas medicações. Eu não vou tomar hoje porque eu vou para uma balada, né, e vou beber.
né, não é o recomendado, Claro. né, e mais ainda associar com bebida alcoólica. Né? Perfeito. Tem Então, que realmente ter muita nós temos- responsabilidade exatamente. em relação a tudo isso, né? Porque, e todas as interações, vamos falar um pouco das interações, Isso, né? aham. Tem muitos medicamentos, como você falou, medicamentos que interferem com próprios medicamentos com o alimento e com a questão da má absorção de até alguns nutrientes, né? Algumas vitaminas e minerais. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre Exatamente, isso. Thaís. E olha, nós temos aí uma medicação carro-chefe, né, que vem trazendo aí interações importantes, que é o famoso omeprazol, né? Pacientes que são os pacientes que têm a polifarmácia, né, tomam muitos medicamentos, em geral, sim, é prescrito pelos médicos, né, um protetor de mucosa gástrica e entre eles o omeprazol. Mas sempre deve ser levado em consideração o uso excessivo desses medicamentos, tá? Uma vez que, como eu acabei de dizer, ele traz interação importante na absorção de algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12, tá? E isso vai trazer agravantes para o nosso organismo, tá? Desde doenças hematológicas, doenças neurológicas e, além disso, também a carência da própria vitamina. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Quando eu falo, por exemplo, de doenças neurológicas, já se tem relatado em artigos recentes a respeito, né, da síndrome, né, do Alzheimer. Então, quando a gente faz uma retrospectiva na vida de alguns familiares nossos que desenvolveram o Alzheimer, às vezes a gente vai ver e tinha o histórico do uso do omeprazol continuamente. Tá? Então, hoje nós já temos no mercado farmacêutico outros medicamentos que podem substituir, sim, o omeprazol, tá? E isso, o seu médico pode orientá-lo de forma a minimizar esse tipo de evento muito importante e que traz danos, né, gradativamente para o paciente. Não é um paciente que usa apenas, né? Não é uma semana, não é um mês, não é um ano. São anos, né? Exato. Usando o omeprazol. Então, essa também fica aí uma orientação importante com relação às interações, né? Alguns antibióticos associados com alimentos, né? Especialmente aí os laticínios associados, né? A rifampicina, que é um antibiótico importante, muitas vezes ao associar, né? Laticínios, como eu disse, pode ser um leite, aí um outro derivado. Quando você toma concomitantemente, isso vai fazer com que esse fármaco seja menos absorvido. Portanto, esse antibiótico vai ser menos absorvido. Sendo menos absorvido, o efeito vai impactar no efeito esperado, ainda mais no antibiótico, E né? existe aquele mito que eu vou tomar com leitinho, porque para não Exatamente. vamos assim, agredir, né, Aham. meu estômago. Então, é um mito. E ainda Exatamente. é muito feito isso, né? Muito comum. Mas já tem assim, eu até faço um trabalho com os meus alunos em sala de aula, Sim. especialmente na nutrição, inclusive, mostrando o quanto esses, né, esse leite ou esses derivados, né, aí lácteos, o quanto eles podem interferir na absorção desses medicamentos. Então, o que fazer, professora? Muitas vezes tomar um protetor de mucosa gástrica um pouco antes, né? Que sejam pelo menos 4 horas, 6 horas, que ele vai manter o seu estômago protegido e em seguida você pode tomar o seu antibiótico sem comprometer a sua absorção e, respectivamente, seu efeito. Exato. Né? A azitromicina, tão usada, né, no período da Covid, a azitromicina ela tem uma interação importante com refeições, com as principais refeições, somente um almoço, um jantar. Então, ela deve ser orientada a ser tomada 2 horas após as refeições, ou pelo menos com 1 hora antes da refeição, para que não haja essa interação, menor absorção e menor efeito. Exato. E eu acho que essa informação, nem sempre, quando o médico prescreve, às vezes ele prescreveu e falou, ou às vezes esquece, o paciente não pergunta, mas na dúvida é importante que você leia a bula, ou como eu já falei no outro bloco, procure farmacêutico, porque olha como é sério, como é importante. Então eu fiquei com dúvida, liga na farmácia que você comprou, vai até lá, manda um familiar e até lá e fala, olha, tô com dúvida, porque olha como é sério. E assim, às vezes a pessoa em casa, tô acostumada, sempre tomei assim, né? Mas as drogas também mudam, os medicamentos também mudam. Então, assim, no que você fazia anos atrás, nem sempre é a mesma conduta. Então, tem que respeitar e buscar o profissional.
Exatamente. Para como as coisas, a receitinha caseira não funciona. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa responsabilidade, tá? Então, assim, eu acho assim, isso é muitíssimo rico, porque é um auxílio para a sociedade, né? Para que a gente possa realmente proporcionar para a sociedade realmente mais saúde, mais bem-estar, né? Eu falo alimentação, o cuidado com o quadro clínico que ele está vivendo, ou é uma doença crônica, ou é alguma coisa aguda, né? Uma inflamação, uma infecção, ou aquela questão do uso crônico. Então, a medicação, ela vai estar presente, mas como utilizar, né? Então, realmente, é um assunto, assim, que precisa ser levado, né? Para a população. Você está falando num ponto importante, inclusive, Thaís, o abandono de tratamento, né? Especialmente, você acabou de falar de tratamentos crônicos. Então, nós temos algumas doenças, né, como a hipertensão e o diabetes. E a gente, na linha de frente, né, convivendo com a sociedade, o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas começam a ter um período em que a pressão normalizou, né, ou o diabetes está mais controlado, aí elas deixam de fazer o uso. Ah, porque eu estou bem. Né? Mas não é assim, né? Na verdade, o teu organismo está controlando justamente pela presença daquele medicamento, daquela substância ou daquela droga, né? Mas você precisa dar continuidade. Se você tem caminhado bem, é importante às vezes você relatar isso ao seu médico, que vai fazer o ajuste de dose, às vezes diminuindo, né? Sim. E muito importante lembrar que a farmácia ela não caminha longe da nutrição, né? Como assim de uma atividade física. Então, atrelado ao medicamento, né, ao produto medicamentoso, nós temos que ter sim um equilíbrio da nossa dieta, nós temos que ter uma disciplina nas atividades, né, físicas, para que isso contribua para a qualidade de vida do paciente. Né, eu costumo muito dizer, especialmente para os pacientes hipertensos, né, e que descontinuam o tratamento porque estão cansados, porque não querem mais tomar, e muitas vezes, né, um súbito, alguma coisa, um mal súbito, alguma coisa, pode desencadear ali uma doença, né, ou um AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, um episódio mais sério. Né, um infarto do miocárdio, né, por conta desse episódio, desse momento que às vezes é traumático, ele levou um susto, alguma coisa, e ele não estava fazendo uso da medicação. Então, isso pode ser um fator aí que implica em prejuízos para o paciente. Então, a importância, né, de dar continuidade sem interromper, né, o tratamento. E eu ouço muito em consultório, o paciente fala, eu estou te procurando para mudar hábito, e por quê? Porque eu gostaria de retirar o medicamento da pressão. Muitas vezes está no começo essa hipertensão, e até o médico fala, não, faz uma mudança alimentar, atividade física, que se for possível nós retiramos. Mas muitas vezes já é algo crônico que ele não pode, e que ele tem aquela expectativa que se ele melhorar, ele vai retirar. Então também tem que tomar cuidado com isso, mas o médico está sabendo disso, está acompanhando. Ah, não, eu decidi que eu quero parar de tomar o remédio, que eu já tomo 5. Eu acho que é demais, então eu vim aqui. Então isso também, né, a gente ouve muito, eu sempre falo, olha, na verdade a gente não pode retirar a medicação sem que o médico esteja sabendo. Então, essa questão também. A pessoa acha que porque começou uma caminhadinha, né, que é muito importante, óbvio, com orientação, mas assim, será que eu devo retirar ou é assim, é só um benefício, é um benefício a mais, mas eu preciso manter a medicação? Sim. Eu estou falando isso pela vivência em atendimento, porque eu atendo muitos pacientes diabéticos, hipertensos, e a gente ouve sempre esse relato, né, então a gente sempre conversa sobre isso. Então, a importância do esclarecimento. E nós, enquanto farmacêuticos também, uma responsabilidade, o nosso compromisso, né, mediante todas as atribuições, né, delegadas à nossa profissão, está com relação ao acesso a esse medicamento. Então, nós, farmacêuticos, também temos esse compromisso, especialmente no SUS, né, nas redes básicas de saúde, aonde a disponibilização desses medicamentos na quantidade, né, que vai atender a nossa comunidade. Então, a gente tem ali sim um parâmetro, um relatório de quais são as doenças prevalentes daquele município, né, as doenças sazonais, e não deixarmos que falte esse medicamento de acesso aos pacientes, né? E nós temos as próprias diretrizes, né, destas patologias que nos fazem, então, ter todo um norteador para que possamos disponibilizar, né, nas redes públicas. E isso é uma coisa, né, então, até a questão da saúde pública mesmo, né, do Sistema Único de Saúde, já, né, vincula essa possibilidade de você ter acesso ao medicamento, com isso fazendo um tratamento adequado e qualidade de vida.
Perfeito. não é? Perfeito. Então, temos também essa outra atribuição, né, que a gente chama aí de assistência farmacêutica. É desde a seleção, da programação de quais medicamentos o município vai adquirir, né, a distribuição adequada para aquele município, até chegar no paciente. E nós fazermos o acompanhamento desse segmento farmacoterapêutico. Maravilhoso. Né? Ruth, quero te agradecer muito pela presença. Imagina, Foi Thaís. muito especial, muito importante. Quero parabenizar todos os farmacêuticos. Obrigada. Tá? Que aí, sucesso a todos e aos estudantes, né? Que logo se formam. E aqueles que têm interesse, venham para a FIB para fazer aí o curso de farmácia conosco. Ficamos por aqui. Até mais.